sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um Descafeinados, onde te convidamos para uma xícara de fé com uma pitada de inconformidade. Que bom que você pode estar com a gente em mais um episódio. Lembrando sempre, você que está ouvindo a gente aí pelo podcast, que você pode acompanhar esse mesmo conteúdo por vídeo no YouTube, vendo o nosso rostinho, mesma coisa, só vendo o nosso rosto e as imagens, enfim. E você que está acompanhando a gente por vídeo, esse conteúdo é um podcast, então você pode ter ele também nas suas principais plataformas, a sua preferida. Hoje nós temos um tema muito bacana para discussão, confesso que gosto muito do tema de hoje, mas eu preciso dizer para você, amigo ouvinte, que esse episódio ele tem um lugar muito especial em todos os outros. Por quê? Porque esse foi o episódio mais difícil de ser gravado de todos. Porque o tema é difícil? Não. Porque o conteúdo é muito denso? Bom, também. Mas porque a gente simplesmente não conseguia marcar. Faz um mês, vocês fizeram essa conta já? Faz um mês que nós estamos tentando marcar esse episódio. A gente já estava na dúvida se de repente não era um sinal divino para não gravar mais esse episódio. Mas enfim, aqui estamos. Graças ao bom Deus. E agora vai. Agora vai. Então esse episódio é muito especial. Acompanha e não deixe de compartilhar com seus amigos para que mais gente possa conhecer o Descafeinados, mais gente possa acompanhar esse conteúdo e assim esse negocinho aqui vai crescendo cada vez mais, tá bom? Mas quero apresentar para você o nosso casting. Hoje nós temos 2 representantes sudestinos, como a gente estava falando. Não, eu também sou, tô no Espírito Santo. Então, meu nome é Dani Bravo, falo diretamente de Vila Velha, no Espírito Santo. E temos aqui, tenho ao meu lado aqui, Thiago Rodrigues, diretamente de São Paulo. Thiago, tudo bem contigo? Tudo em paz, Dani. Depois de várias semanas tentando fazer esse negócio rolar aqui, estão aqui. Eu fui conferir agora no grupo. O grupo foi criado, o grupo desse tema, foi criado no dia 30 de junho. Nossa, caramba! Tem mais de um mês. Então, tipo, quando for ao ar e tal, cara, vai ser... A gente vai estar num outro nível que a gente já nem vai ter conseguido captar nesse programa, mas é um prazer, bom estar aqui. Só para localizar que você está ouvindo, nós estamos gravando esse episódio no início de agosto, então é coisa de mais de um mês aí tentando gravar essa maravilha aqui. Também em São Paulo temos nosso querido Andrei Masson, seja muito bem-vindo mais uma vez. Fala Dani, Thiago, Léo, prazer estar de novo aqui, mano, tamo junto. É isso aí. E nós temos agora o nosso representante da Bahia, mas que é quase um correspondente internacional. Talvez, acho que na verdade quando esse episódio for ao ar, já vai ser um correspondente internacional, né? Mas ainda é o representante nordestino, nosso querido Léo Lins. Seja muito bem-vindo. E aí, gente, Dani, Andrei, Thiago, bom demais, cara. Eu acho que esse episódio demorou tanto porque vai ser o melhor do Descafeinados. Olha aí, cara, que disparate com o nosso casting, mas bom demais falar sobre esse assunto e com vocês. É isso aí, tem que ter fé que vai dar certo o negócio. E ô Léo, quando esse episódio for ao ar, você vai estar sendo representante da onde? Já adianta pra nós aqui, dá um spoiler. Cara, eu vou estar diretamente de Portugal, besteira do português, vou ter que gravar o português, falando português de Portugal um pouco diferente. Espero que a gente não tenha problemas com essa linguagem, mas eu vou estar ali em Portugal fazendo um outro mestrado, com algumas iniciativas aí, pessoais, familiares, bem bacanas. A galera vai acompanhar aí nas redes sociais esses desdobramentos, muito mas bem. Aqui estamos. Descafeinados dominando as Europa, né, cara? É isso que é o negócio, cada vez mais representantes internacionais. Mas é isso aí. Bom, nós vamos então entrar no tema de hoje. Aí você deve estar se perguntando, né? Puxa vida, um tema que deu tanto trabalho para gravar, o assunto deve ser sensacional. E de fato é um assunto sensacional, acho que os meus amigos aqui concordam. Hoje discutiremos sobre pós-cristianismo. Esse é o nosso tema de hoje, pós-cristianismo. Esse assunto que talvez a princípio soe um tema muito teórico e mais acadêmico do que necessariamente algo prático, o que a gente vai tentar discutir hoje é que é um efeito que de fato já vem em desenvolvimento há muito tempo, vem agora cada vez mais mostrando as suas caras também no Brasil, e é algo que a gente precisa já identificar até para entender como lidar com isso, ou enfim, até identificar talvez algo que a gente já esteja abraçando, vivendo. Essa é a ideia, discutir um pouquinho do efeito teórico, mas principalmente como ele impacta a nossa vivência, a nossa prática. Então eu vou começar aqui para a gente poder
introduzir nosso tema, eu acho que a gente poderia discutir um pouquinho sobre o antes, ou o agora, se você preferir, né? Se a gente está falando de ou uma cultura pós-cristã, ou pós-cristianismo, ou a cultura pós-cristã, eu acho que vale a pena a gente primeiro entender um pouquinho o que é na prática uma cultura cristã, para que a gente possa depois fazer a diferença dos efeitos aí desse movimento. E aí, quem se sentir tocado pelo Espírito Santo aí, compartilha com a gente o que significa de fato uma cultura cristã. Cara, então, essa cultura cristã, perdão, a cultura cristã se remete à história, sobretudo ocidental, né? A gente acompanha aí, etc. Todo o desdobramento depois do primeiro século, o deslocamento do cristianismo, que de fato é uma religião oriental, para o ocidente, desde enquanto propagação do catolicismo romano, que invadiu aí o ocidente, chega na América e domina tudo. Então hoje a gente tem de fato no ocidente uma cultura cristã, principalmente em países como o Brasil, como os Estados Unidos e ainda muitos países da Europa. O fato é que essa cultura, ela tem os seus, digamos, na minha opinião, o seu background naquela ideia de teocentrismo, né? Um dia o mundo foi teocêntrico, o mundo ocidental, ou seja, tudo se regia em torno de Deus e da religião, sobretudo na monarquia, né? O rei era um cara escolhido por Deus, por isso ele tinha o direito de estar ali, e toda e qualquer decisão era pautada nisso. Então muito da nossa ética, dos nossos conceitos jurídicos e até da nossa filosofia, né? Na realidade também tem um pano de fundo cristão dessa cultura aí que está arraigada por sermos ocidentais. E aí essa cultura tem cada vez mais entrado em choque ou tido desafios com outras culturas, outras vertentes culturais, outros desdobramentos filosóficos no nosso contexto, fazendo com que a gente tenha hoje esse conceito ainda sendo desenhado de pós-cristianismo em alguns lugares. E eu não sei, eu não vou, acho que responder, mas acho que pensando um pouquinho mais, e talvez fazer uma pergunta, e eu acho que talvez o Léo e vocês todos aí, o André e o Dani, vocês podem talvez me ajudar a pensar, porque eu tenho, quando fala de cultura, e aí a gente tem essa coisa, né? Me parece muito que daí o cristianismo, quando a gente fala de uma cultura cristã, o que seria uma cultura cristã, para mim soa como, ao falar de uma cultura cristã, já me soa que o cristianismo já deixou de ser uma religião, porque se é uma cultura cristã, a religião ela está dentro da cultura, né? Ela acontece dentro da cultura, ela se expressa na cultura. E quando a gente fala da presença de uma cultura cristã, a gente está falando de que tem um pensamento religioso que ele está indo, né, para várias esferas da vida, para todas as esferas da vida e tal, e que talvez ele já não se contenta mais, é um pensamento, um modo de vida que já não contenta-se mais em ser apenas religioso. E aí também acho que vem uma outra, isso eu estou colocando como elaboração minha, assim, né, não estou dizendo que é isso. E aí uma outra coisa que me vem à mente é que se assim for, acho que também aí tem essa coisa, né, de onde que é esse que cristianismo é esse que domina a cultura, né? Que cristianismo é esse que pretende ser determinante ou pretende ser quem formata ou quem regula a cultura? É o cristianismo bíblico? É a expressão cristã na história? Porque também acho que tem essa questão, né? Então a gente fala a cultura cristã, essa cultura cristã necessariamente a cultura é um pensamento, né, bíblico cristão, é o ensino de Cristo, é a prática da igreja, é a elaboração dos teólogos durante a história. Então eu não estou respondendo nada, estou só trazendo essas perguntas, talvez. Você vai falar, Masson? Senão eu vou falar aqui. Não, porque eu entendo que, na verdade, eu acho que quando a gente... o que é a cultura cristã? É quando a religião influenciou a cultura a tal ponto que, de fato, ela transcendeu a religião. Então, hoje a gente vive numa cultura, vou falar especificamente do Brasil, que ela carrega valores que nascem do cristianismo, mas que não necessariamente estão presos a uma religião cristã. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente estuda a história do cristianismo, até pelo conceito bíblico, ele surge no Império Romano, que era uma cultura, em termos religiosos, uma cultura pagã, com valores que vêm do paganismo, do pluralismo,
e assim por diante. E o cristianismo ele vem então com valores na contramão e tenta sobreviver a uma filosofia social completamente diferente. O que a gente tem hoje no Brasil é exatamente o oposto. Nós já temos uma cultura formada por valores cristãos, não necessariamente espirituais, mas eu vou dizer assim, ritualísticos, vou dar alguns exemplos práticos, até bobos, mas exemplos que demonstram isso. Na nossa nota do real, a gente tem lá um valor completamente econômico, completamente laico, vou dizer assim, mas você tem lá escrito em todas as notas, Deus seja louvado. Isso é uma cultura cristã. Quer dizer, você está pegando algo que vem de uma religião, uma narrativa religiosa, que é Deus seja louvado, e você insere no seu valor econômico, que vai para ateus, para muçulmanos, para hindus, para budistas. Então é o cristianismo arraigado na cultura. Outro exemplo que até eu já vi como assunto de dissertação de mestrado até, é o fato da gente ter no STF, por exemplo, a gente tem lá um crucifixo na parede, né? Que é um ambiente completamente laico, de julgamento da lei, judicial, não tem nada a ver com religião, pelo contrário, prega essa laicidade do Estado, mas tem lá um crucifixo. Então você tem um valor cristão que está inserido ali, não necessariamente porque as pessoas estão ali adorando a Cristo, e nem necessariamente creem em Cristo. Você tem também o nosso calendário brasileiro, uma boa parte, se não a maioria dos feriados, são feriados cristãos. A maioria das festas que a gente tem. Então, mesmo, não importa a religião que você tem. Então, você percebe, você não tem, por exemplo, no feriado brasileiro, no calendário brasileiro, o feriado de... Como é que chama aquele do Islã? Ô, Léo, você conhece melhor? Eu esqueci o Ramadã. Você não tem o Ramadã como um feriado brasileiro. Mas você tem Corpus Christi, você tem a Páscoa, você tem Natal, que são feriados cristãos, até católicos de forma mais específica, que estão inseridos na nossa cultura. Então, é uma cultura que não é religiosa, espiritualista talvez, mas que carrega valores que nascem do cristianismo. Então, nesse sentido que eu acho que transcende a religião e se insere na nossa maneira de viver e de pensar. Para mim ainda nessa abertura, o que chama atenção, o que importa mesmo, é a relação que a gente tem do cristianismo com o Estado, com a legislação e com as normas jurídicas, ou o fazer jurídico. A partir do momento que as leis, o fazer jurídico e o Estado, ele se declara confessional, como foi até algum tempo, e não laico, ele se confessa cristão de alguma maneira, ali a gente tem uma relação da religião judaico-cristã com a cultura e com o Estado, né? E isso serviu a muitos interesses de poder, e eu acho até que isso é parte do efeito rebote que teve do assunto que a gente vai tratar do pós-cristianismo, que nos trouxe até essa reação secularizante e tudo mais, é justamente os feitos que os interesses de Estado buscaram através da cultura cristã. Então você tem uma cooptação daquilo que se dizia judaico-cristã para defender interesses outros que nada tinham que ver com o reino de Deus. Ou seja, é o reino de César buscando se valer da cultura do reino de Deus para promover os interesses do reino de César e não do reino de Deus. E a gente tem vários momentos, sabe? Eu queria destacar, acho que 2 ou 3. O primeiro é a colonização cristã. Ou seja, em algum momento, a busca do velho mundo de conquistar novos territórios, de expandir o seu poder, de escravizar e colonizar pessoas, ela teve uma roupagem religiosa muitas vezes, porque junto da colonização e do poder colonizador vinha também a catequização. Então, um dos instrumentos de colonização era a catequização, era a cristianização daquele lugar. Então você invadia o território africano e cristianizava aquele território. Você invadia as Américas e cristianizava aquele território. Então você usava o cristianismo como uma ferramenta de exercício de poder. Mais adiante a gente vai ter a discussão
que o Weber vai propor, né, da ética cristã como uma ferramenta que vai, de certa forma, legitimar o espírito do capitalismo, ou do modelo econômico que a gente hoje tem dominante. Então, é muito fácil você ver pessoas flertando ideologicamente, dizendo que estão falando de cristianismo, quando estão falando de uma ideologia liberal econômica, que nada tem que ver com o cristianismo, ou com a cultura judaico-cristã, ou com a visão de mundo judaico-cristã, mas que aquele protestantismo calvinista, aquele protestantismo muito piedoso, puritano, que com ênfase no esforço humano, no trabalho, no buscar o merecimento das coisas, trouxe uma maneira de legitimar a meritocracia, de legitimar capitalismo, de legitimar... Então, é mais uma vez o cristianismo sendo usado como uma ferramenta para interesses não cristãos, através das manobras culturais, né? Eu acho que esses pontos são pontos que marcaram o cristianismo na cultura e, ao mesmo tempo, eu ia usar uma expressão aqui que ia ser muito ruim, cristianismo cultural, mas assim, uma espécie de uma cultura rendida a um cristianismo, mas não atendendo interesses cristãos honestos, mas a interesses de poder do reino de César, né? Mas, cara, isso é muito real, sabe, André? Se você vai num país muçulmano, mesmo as pessoas que não são mais praticantes da religião muçulmana, elas não têm nenhum problema de falar assim, não, eu sou muçulmano. No sentido de que a cultura, o desenvolvimento da vida dela bebe ou busca em conceitos muçulmanos. Da mesma forma que a gente chama de cristão nominal, né? A gente fala assim, o cara é católico nominal, o cara é crente nominal, não praticante. E ele mesmo aqui, a gente tem ele quer não se caracterizar como um religioso, mas ele não percebe que está impregnado nele, por conta de todo esse conceito histórico, essa continuidade, não um cristianismo puro, mas um cristianismo que ao longo dos séculos e das eras foi sendo modificado pelos próprios outros conceitos culturais e que hoje é um emaranhado na cabeça de algumas pessoas e de alguns países específicos, mas que está ali. Vou dar um exemplo, outro exemplo, o Dani deu exemplos aí, mas um exemplo só para corroborar e talvez findar essa parte. O Ronaldinho Gaúcho apareceu um dia desse aí, sei lá, tem uns anos, né, com 2 mulheres. É um escândalo, né? E por que é um escândalo? Porque tá enraizado na nossa mente que a relação correta, ou melhor, natural, é monogâmica, né? E isso, por mais que hoje em alguns lugares não seja assim, né? Ou na cabeça de algumas pessoas não seja assim, está enraizado e parte de um conceito, de um valor originário na Bíblia. Então é uma cosmovisão construída ao longo de séculos e que não é tão simples modificar. Perfeito. Já fez uma piadinha interna aqui que me quebrou o raciocínio. Mas, bom, entendendo tudo isso, a gente parte então para a ideia do pós-cristianismo. O pós-cristianismo ele surge como um conceito teórico, que na verdade é um título, um nome, um rótulo. Eu tô completamente quebrado aqui. Vamos lá. Vai dar certo. O pós-cristianismo ele surge. A gente grava pelo Zoom, aí tem o chat aqui. Aí, os caras ficam falando no chat enquanto a gente está gravando, quer dizer. Enfim. O pós-cristianismo ele surge como um conceito teórico, eu diria até um conceito acadêmico. Se eu estiver errado, me corrijam aí. Para poder descrever de alguma maneira, intitular, nomear, rotular, digamos assim, algo, um movimento, uma nova compreensão da cultura e, consequentemente, da religião, que se percebeu que está acontecendo. O pós-cristianismo ele surge não no Brasil. Aí, pelo menos por aquilo que eu li, ele surge principalmente nos Estados Unidos, na Europa, nos países já mais secularizados. E agora o que se percebe é que ele vem dando as suas caras por aqui, começando a dar suas caras por aqui. Então eu queria, partindo desse conceito teórico agora, tá? O que é o tal do pós-cristianismo? O que é esse tal movimento identificado e nomeado de pós-cristianismo, para depois a gente falar um pouquinho dos seus efeitos práticos. Vamos falar um pouquinho de teoria agora. O que é o tal do pós-cristianismo? Então, o pós-cristianismo, ele nasce necessariamente numa cultura cristã, já que é pós-cristã, né? Por isso ele tem as suas, digamos, marcas iniciais no continente europeu,
naqueles países tidos ou como cristãos, ou inicialmente dominados pelo cristianismo, e ele surge meio como uma reação ou um resultado do crescente secularismo, do sincretismo filosófico, que seria o que a gente chama de pós-modernismo, né? Vários conceitos filosóficos misturados na cabeça e na mente das pessoas. Ele também é um resultado do próprio tradicionalismo ou rigidez dos sistemas religiosos europeus, né? Até hoje, muito rígidos. Então, eu tenho hoje eu chamo ele de meu crush teológico. Eu tenho um crush teológico hoje, que é um doutor em teologia italiano, né? Um padre italiano, professor de teologia. O cara tava falando de poligamia, agora tá falando de crush. Eu quero ver se a Laís estivesse aqui, se ele ia estar usando essas terminologias também. Então, cara, esse meu crush teológico é o Carmelo Dottolo. Carmelo Dottolo é um teólogo, na minha opinião, sensacional, que foca nessas questões da pós-modernidade e do pós-cristianismo. Tem muita coisa já em inglês, mas ele escreve necessariamente em italiano, né? Não, dá para ler, se você forçar um pouquinho aí, mesmo se você nunca viu italiano, se você parar para ler, você entende ali metade do texto. Mas enfim. E ele conceitua o cristianismo, o pós-cristianismo assim. O pós-cristianismo é quando o cristianismo é vivido como um museu de tradição, que de vez em quando é visitado, que chama atenção em algumas figuras e símbolos, mas que não incide na construção da identidade humana. Ou seja, existe ali um background cristão, até alguns conceitos que estão na cabeça das pessoas, mas na prática não muda nada na vida dela. E o fato de não mudar nada e dela não tomar nenhuma decisão baseada nesses conceitos caracteriza aquele lugar, aquela pessoa, como uma pessoa pós-cristã. Então o pós-cristianismo ele começa pela indiferença, basicamente. Basicamente pela indiferença de conceitos outrora bastante arraigados e estabelecidos. E eu acho que além dessa indiferença, tem um teólogo católico também, um padre católico, que ele, quando descreve isso, ele fala sobre... que é pensando naquilo que o Andrei falou, né? É uma conta que está sendo paga, né? É uma conta que está sendo paga. Ele associa muito a uma... Pensando dentro do escopo católico, né? A partir da perspectiva católica e tal, que ele fala de anticlerização, né? Então, ou seja, o clero está sendo essa função, né, clerical, né? Existe um clero, existe um corpo de pessoas, de homens que estão definindo como deve funcionar a experiência com Deus, e obviamente eles têm esse braço político, e isso vai para outras áreas, e é uma rejeição disso também, né? E eu acho interessante quando a ideia de que é uma conta que está sendo paga, porque é isso, é alguém que em algum momento, né, há um despertar nas sociedades, né, em algumas, que em algum momento chega a isso e fala, cara, não, alguma coisa não tá certa e a gente tá perdendo alguma coisa, a gente perdeu tempo, a gente perdeu pessoas, a gente perdeu muito nesse tempo de soberania, de hegemonia cristã, a gente perdeu. Isso começa, né, se a gente for pensar, é um movimento de descristianização, começa lá na Revolução Francesa, vem vindo, chega aí na década de 60, né, com a secularização, né, chegando. Então, acho que tem isso também, tem ao mesmo tempo que fala de indiferença, ele fala dessa reação, né? É reação, estamos reagindo a algo que dentro da compreensão das últimas décadas não funciona, a gente não quer mais operar sobre essa lógica cristã. O próprio título pós-cristianismo, ele implica numa frustração, né? O pós é uma reação quase que negativa, nesse sentido de rejeição do que são os valores cristãos. Então vem dessa frustração, né? Vem dessa proposta de uma cultura sem esses valores cristãos que a gente mencionou aqui, entendendo que isso de alguma maneira indica progresso, né? E vale lembrar, Dani,
Não, só vale lembrar que, tipo assim, ele é um resultado de séculos, claro, de história, sobretudo na Europa, de uma cultura cristã impregnada, que, como falou o Andrei, como é que se fala? Reverbera ali no sistema jurídico, no sistema político, mas que na prática, assim, o que o europeu olha hoje, ele fala assim, pô, o cristianismo está aqui, ele influenciou tudo, mas ele não mudou de verdade a vida das pessoas, porque ele é muito mais ritualista e de aparência do que na essência. Então, assim, a gente tem pobreza, a gente tem, tudo bem, na Europa menos pobreza, mas a gente tem desigualdade, a gente tem problemas de ordem humanitária, ou seja, o cristianismo não salvou a humanidade como ele pretendia, logo ele não vale a pena, né? Então, quanto mais, entre aspas, desenvolvimento da religiosidade naquele país, a título de legal e etc., mais provavelmente no futuro breve ele vai se tornar pós-cristão. Então fica a dica aí pro Brasil, né? Deus acima de tudo, porque o resultado natural disso é daqui a 20 anos a gente tem uma geração pós-cristã escancarada, porque ela foi forçada, entre aspas, a conceitos cristãos que no dia a dia não passa de hipocrisia. Esse é o problema. Eu acho que só para colocar um ponto de início, já que do que trouxe a gente até acho que todo mundo já contribuiu, eu só queria pontuar o que trouxe a gente até esse cenário. Tem um marco, realmente, como o Thiaguinho colocou, Léo, o marco da modernidade, as revoluções, a Revolução Francesa, Industrial, o Renascimento, todo aquele momento em que as formas de vida até ali tradicionais, que eram pautadas especialmente pela religião e pelos os valores antigos da sociedade pré-moderna, depois das revoluções, ali meados do século XVIII na Europa, a maneira de organizar a vida ela passou a ganhar, de certa forma, novos elementos que se distanciavam do religioso, né? Então, se nas sociedades tradicionais a religião e os costumes antigos eles definiam os valores, as posturas das pessoas, já na sociedade moderna começa a rolar uma racionalização em que talvez um número maior de áreas da vida, como a política, a atividade econômica, elas passam a ter uma proeminência, né? E você passa a ter a religião como só uma dessas áreas da vida a pautar os interesses da postura de vida das pessoas. Então a gente começa a ter um processo de destradicionalização da sociedade, e ela acaba servindo como um marco de descontinuidade daquilo que tinha antes da pré-modernidade para a modernidade. E é nesse processo de racionalização que vai nos trazer, segundo os teóricos, né, que vai nos trazer a uma espécie de desencanto do mundo, né? O desencanto não só no sentido do encantamento da religião, do fenômeno religioso como mágico, então tem uma desmagificação da sociedade. A ciência começa a trazer pra gente mais condições de entender que o trovão não é Deus, o trovão é um fenômeno natural, que o arco-íris não é Deus que está colocando ali todas as vezes que aparece, é um fenômeno muito simples, inclusive, da natureza, de que aquilo que era tido como objeto de fé, na realidade nada mais tinham explicações muito simples, para além de outras questões, né? E essa destradicionalização, esse processo de racionalização e depois de desencantamento do mundo, de desmagificação, que vai trazer também até um desencanto com a própria ciência depois, que vai trazer a gente para uma era que a gente está chamando agora de algo posterior à modernidade. Mas esse processo starta esse distanciamento da religião, que a gente vai chamar depois de secularização, e que eu insisto, lá do que eu disse lá no início, esse processo de secularização tem mais que ver com o distanciamento da influência da religião no Estado, nas normas jurídicas e na legislação, do que assim, na forma de vida das pessoas. Então a pessoa ela pode usar um crucifixo, colocar um selinho no carro, fazer do cristianismo seus souvenirs, né? Tá ali ainda arraigado dentro da cultura, mas uma vez que a religião cristã não esteja mais operando como uma religião de Estado, não esteja mais interferindo na produção das leis
e do proceder jurídico, a gente tem um Estado, uma sociedade em processo de secularização. Então essa é uma outra discussão, acho que se a trazer, que é a ideia. Alguns acham que a gente está vivendo um processo de reencanto do mundo. Alguns propõem que a gente está vivendo, na verdade, um processo de dessecularização. Porque as religiões, o pluralismo religioso, tem trazido vertentes e cargas cada vez mais religiosas para as pessoas na sociedade contemporânea. No entanto, essa ideia de um cristianismo ou de uma cultura religiosa meramente plural, que transita bem, esse sincretismo todo que rola, de que eu acordo, faço minha oração para Maria, depois rezo o terço, depois eu vejo meu horóscopo, depois eu faço yoga, meditação e vou tomar um passe lá na igreja na fé de matriz africana. Essa ambientação que parece ser religiosa, de uma sociedade muito religiosa, ela é uma ilusão, porque o distanciamento da religião com o Estado, com as normas jurídicas e com as leis, ela mantém a sociedade num estado de secularização, que a gente vai chamar de Estado laico, e que tem a sua saúde, né? Esse distanciamento de igreja e Estado é importante, mas ainda assim é um processo de secularização, mesmo que alguns tentem propor, e é a minha opinião, tentem propor que a gente está vivendo um processo de dessecularização. Olha que louco, a gente está falando de pós-cristianismo, a gente está falando de um processo de secularização e ao mesmo tempo de um fenômeno que a gente já está chamando de dessecularização, ou seja, especialmente no Brasil, parece que a religião ainda tem muita força, né? O Dani tem estudado isso bastante. Enfim, só falei, né? Só gastei, mas não cheguei a lugar nenhum. Não, eu achei... Chegou. Só das coisas que você falou, eu acho que que acho que o pós-cristianismo, né, quando a gente pensa nos efeitos desse pós-cristianismo, quando a gente pensa nele operando, e aí você falou, né, pô, desse sincretismo que está na vida, né, do indivíduo, eu acho que isso de alguma maneira é uma reação muito interessante também ao cristianismo, né? O cristianismo ele se apresenta em termos das religiões monoteístas, né? Elas se apresentam como suficientes e obviamente elas são excludentes de todo o resto. Se eu abraço, né, dentro da sua... Não, eu abracei o cristianismo, então eu rejeito todo o resto. E aí, de repente, você tem um movimento e quando você estava falando, eu fico pensando, acho que isso tem muito mais a ver realmente com secularismo do que com dessecularização, que é... eu abraço na religião, eu abraço práticas, eu abraço coisas das diferentes religiões, mas não necessariamente os valores que estão contidos nela, né? O valor ético é secular, a ética é secular, apesar da espiritualização, apesar de ter um pouco de espiritualidade, essa espiritualidade ela não tem um caráter ético, né, objetivo. E aí, quando fala, né, dessa ideia, aquele livro Um Cristianismo pro Futuro, acho que chama, né, do Paul Valadier, ele propõe exatamente isso que o André falou. Não propõe, né? Ele fala que esse cenário, né, da racionalidade, cara, não é o espiritual que vai explicar e tudo mais, mas agora a gente vê ao mesmo tempo esse movimento de fé, de novo, um movimento de fé. Eu acho interessante que ele descreve isso como sendo uma paisagem nova, né? É uma paisagem nova e é uma paisagem onde vai operar, onde o cristianismo vai ter um lugar, não como sendo esse determinante de cultura, mas como sendo esse que propõe essa conversa entre fé e razão, admitindo inclusive que as ideologias elas são limitadas, elas não dão todas as respostas, que se de um lado tem uma ideologia, né, que sempre contrapõe, né, uma ideologia liberal e uma ideologia marxista, mas que todas elas são limitadas, seja elas, e o cristianismo vem com uma proposta de vida. Então eu acho também que e talvez esse seja o negócio, não sei se estou antecipando, mas essa coisa do pós-cristianismo como oportunidade para o cristianismo também, né? Eu queria tentar sair um pouquinho do campo teórico, que até vai linkar com um pouco do que o Thiago falou no final agora, que é só mencionar, alguma coisa já foi mencionada, tá? Mas não sei se a gente consegue ser um pouquinho mais preciso e claro, de que maneira o pós-cristianismo
pode ser visto e identificado na prática? Então a gente falou bastante sobre teoria e tudo mais, mas de que maneira na prática ele pode ser identificado? Tem alguma coisa que a gente consegue mencionar aqui, não? Então, além dessa questão realmente pessoal, ou seja, nas decisões pessoais da vida daqueles que são influenciados por esse pós-cristianismo, ou seja, os valores cristãos que era do seu avô, do seu pai, eles não incidem mais nas suas decisões, a gente vê aspectos até mesmo, digamos, institucionais. A decadência, né, a derrocada do cristianismo na Europa, ela é visível. Igrejas fechadas, vendidas. Se você quiser comprar uma igreja hoje para morar nela, você compra na Europa, véio. Faz uma casa e mora na igreja, entendeu? Para quem gosta aí. Aí virou boate, virou restaurante, virou... Tem um detalhe, na França, por exemplo, você tem petições governamentais, assim, municipais e tal, cedendo aquela igreja, outrora cristã, para se tornar uma mesquita muçulmana, porque toda a comunidade já é muçulmana. E agora não faz sentido ter uma igreja ali se todo mundo é muçulmano e aí virou uma mesquita. E por aí vai. Então, isso é visível em valores pessoais, é visível, digamos, estruturalmente e começa a ser visível em conceitos do mesmo jeito que o cristianismo um dia influenciou. Jurídicos, políticos, de decisões que parecem ir confrontar o que antes era pensado como correto, baseado numa história cristã, né? Como a galera está acostumada, por mais que diga ser laico, em países cristãos, regerem algumas leis a partir de valores cristãos, agora que de fato algumas leis têm trazido propostas de laicidade, né? Por exemplo, o aborto, por exemplo, o casamento homoafetivo e etc., né? Uma galera se levanta desesperada, né? Porque isso é, em teoria, um resultado pós-cristianismo. Se está certo ou errado, o que a gente tem que deixar claro é que há uma separação igreja e Estado. O Estado tem o direito de criar leis que englobem todo mundo e que dê participação ativa na sociedade de todos os grupos e subgrupos. Contudo, isso é questionado por aqueles que antes estavam acostumados com leis baseadas em conceitos religiosos. Eu entendi que a chamada do Dani foi assim: vamos sair aqui da perfumaria teórica, sociológica, e vamos para o missiológico, que eu acho que é mais a praia da gente, né? No sentido de que o que fazer, então, uma vez que a gente está nessa condição, o que fazer, como identificar e o que fazer mesmo, né? Quem trabalha nas grandes capitais no Brasil, e eu acho que não precisa estar nas grandes capitais, talvez isso seja até uma desinformação da minha parte. Coisa de sudestino. Coisa de sudestino. Mas nos grandes centros urbanos você vê um processo, um fenômeno curioso, né? Eu estou falando agora no sentido de Brasil. A gente vê uma mudança, de fato, nas declarações de religião, né? De como as pessoas se declaram religiosas. Então você tem um clichê dizer essas coisas, né? Mas tudo bem. Um declínio do catolicismo, um crescimento agudo do neopentecostalismo, que alavanca aqueles que se dizem evangélicos. O Brasil num processo de transformação, de deixar de ser um país católico, passar a ser um país evangélico. E na rabeira desse movimento de declínio do catolicismo, você tem um segundo movimento que mais cresce, que é o dos sem religião. E daí você tem, dentro desse grupo dos sem religião, você tem sim um percentual de ateus, agnósticos, mas que é ínfimo. Você tem ali um processo de pessoas que decidiram se declarar sem religião, mas que fazem uma espécie de síntese religiosa pessoal e autônoma. Então ela tira os vínculos institucionais, faz a sua própria síntese pessoal e diz assim: essa aqui é a minha religião e eu estou seguindo aqui sem vínculo institucional. E nesse cenário, e é um cenário complicado no Brasil porque é um cenário misto, porque você tem dentro das próprias igrejas, você vai ter pessoas que já são pós-denominacionais, que já são desigrejadas, mas que ainda têm algum vínculo nominal ou que tem alguma afeição relacional com pessoas que frequentam aquela igreja, e elas vão, por que razão elas vão. Mesmo doutrinariamente, elas já não professarem mais a fé doutrinária daquela religião, e nem se importarem com os vínculos religiosos.
Hoje, se você chega como um líder religioso que sou, profissional da religião que sou, você chega para uma dessas pessoas e fala assim, olha, o corpo de Cristo aqui vai tomar uma decisão eclesiástica de censura, ou de remoção, ou de disciplina eclesiástica, coisas que eram temidas lá atrás, as pessoas não vão falar assim, o que muda na minha vida, você como instituição religiosa, como estabelecimento religioso, querer arbitrar sobre mim, ou deliberar sobre a minha vida, não muda nada. O meu nome não vai sair do céu porque você me tirou do nome dessa igreja aí que você está coordenando, né? Então, o que fazer nesse contexto? O que eu acho é que a gente já vive num contexto de prejuízo. A gente só não entendeu ainda, não percebeu ainda no Brasil, como igreja, que a gente já está num contexto de prejuízo, como religião, como denominação religiosa, e que a gente já precisa operar numa intenção missiológica aqui, e não mais de manutenção. Então, o que eu quero dizer? Existe a cultura da vocação de Pedro, que é, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso é um chamado pastoral. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Existe um chamado pastoral de Paulo. Paulo, você vai ser apóstolo aos gentios. A igreja brasileira, e eu estou falando do mundo evangélico, ela opera na lógica, ela quase não tem nenhuma expressão da vocação paulina. Ela opera na lógica da vocação de Pedro. A gente está sentado em berço esplêndido de um país católico, cristão, quando não católico, evangélico, e a gente não se percebe. O nosso chamado é para apacentar ovelhas. Eu penso que está demorando para a gente perceber que o nosso chamado não é mais para apacentar ovelhas. O nosso chamado é para ser apóstolo aos gentios. A gente já está vivendo num processo em que o nosso trabalho é muito mais missionário. Eu não preciso ir para a Europa pós-cristã para operar numa lógica missiológica. Eu preciso operar nessa lógica aqui. Eu preciso fazer as contextualizações necessárias aqui. Eu preciso descartar elementos culturais da visão de mundo judaico-cristã colocadas pelos nossos colonizadores espirituais aqui já. Enfim, é uma provocação. E eu até pensando nisso e pensando onde a gente vê, né, quando o Léo falou das igrejas na Europa, né, que vão virando, né, bar, restaurante, essas coisas todas, eu fico pensando que isso às vezes pode parecer, e eu não sou pai, mas aqui tem 3 que são, né, mas quando eu vejo filhos, quando eu penso nos adolescentes, ontem eu estava dando um estudo bíblico para uma senhora e ela está muito preocupada com o neto, que é adolescente e tal, e eu fico pensando que essa realidade, pensando nisso que o Léo falou, até daqui a 20 anos, cara, vai ser um desafio, porque hoje a gente olha e pode ser que muita gente fala que não tem, a gente é cristão, olha só o que está acontecendo, olha a força daqui, olha a força dali, e como a igreja cristã é forte e está crescendo, e pode ser que a gente está falando sobre isso aqui, soe para alguém tipo, não, isso é um negócio que não tá acontecendo, mas ele está acontecendo, vai se intensificar e realmente a gente talvez vai ter que lidar com essa crise. E eu acho que uma coisa importante do cristianismo é sair de uma postura reativa constante. Nós cristãos, que é essa coisa, a gente descreve isso que está acontecendo na Europa, qual que é a reação? Tá vendo? É a perseguição, é o inimigo, é não sei o que lá. Acontece uma reação aqui a qualquer coisa que vem embalado com um argumento cristão, a gente fala, tá vendo só, estão querendo destruir isso, estão querendo destruir. Quando talvez seja um tempo de ser uma igreja mais proativa, mais ou menos nisso que o André estava falando, uma igreja que as pessoas não querem isso, não querem aquilo, não querem esse ou aquele elemento, o que eles não querem, onde que a gente está falhando, que eles estão recusando isso, e o que de fato a gente tem para oferecer. É um prédio que a gente tem para oferecer, esse é o nosso negócio, a gente tem um prédio para oferecer, a gente tem uma bancada evangélica para proteger os nossos interesses, é esse o nosso grande favor para a sociedade. E aí eu acho que tem um livrinho que é uma conversa, né? A conversa que teve antes do Bento XVI ser Bento XVI, né? O Ratzinger, quando ele era o cardeal ainda, lá na Alemanha, teve um debate, né? Entre ele e o Habermas. E virou o livrinho, né? Não sei se é um livro, é um livro, né? O Dialética da Secularização. E eu acho interessante que eles dois... Cara, isso é maravilhoso. Tipo assim, é o Habermas, que é um filósofo e crítico do tempo, né? O Ratzinger, que é o cardeal,
e eles falando num lugar muito interessante de encontro, que é esse lugar de que a fé ela é útil, de que da utilidade, né, de certa forma da religião, mas eu acho muito bonito quando... não vou citar exatamente o que está lá, né, que eu não vou lembrar, mas que eu acho interessante quando o Habermas que propõe, né, que ele fala que é necessário relacionar razão e fé, é necessário aproximar essas duas coisas, e aí ele fala de uma coisa que é uma purificação recíproca, que eu acho muito bonito, e que talvez seja isso, é que nessa aproximação entre a razão e a fé, nessa aproximação existe uma purificação do outro. Por quê? Porque a razão não dá conta de todos os embates humanos e a fé chega para isso. Só que a fé, a religião, ela negligencia algumas necessidades da maneira como ela geralmente é apresentada. A religião negligencia e ela precisa ser purificada. Então, por exemplo, quando a gente está nesse tempo no Brasil e a gente tem, ganhando força dentro do movimento cristão, um movimento anti-vacina, aí é um negócio que a razão precisaria estar purificando a fé. Cara, a gente tem uma estrada de conhecimento e que quando a gente como cristãos reage a isso, a gente está fazendo um desfavor para essa missão aos gentios, como o André falou. Então, é permitir que esse encontro e que esse novo cenário seja um cenário onde exista a fé trazendo essa purificação, onde exista a purificação recíproca, né? Onde a fé traga, agregue, conceda mais para esse pensamento, para essa razão, para a vida das pessoas que estão sem fé, e ao mesmo tempo a igreja permita-se ser tocada, permita-se ser advertida, permita-se ser denunciada, permita-se ser aprimorada pelo encontro com o que não crê. Eu acho que esse conceito do pós-cristianismo, quando a gente vê ele aparecendo na prática, eu acho que ele propõe reflexões aos dois grupos relacionados ao cristianismo, né? Às igrejas e aos que são parte ativa de igreja, eu entendo que ele propõe essa reflexão, que acho que foi o Thiago que mencionou, de uma igreja relevante, de uma igreja que realmente faz diferença na sua cultura, que não só reage, como o Thiago falou, mas que influencia a sua cultura. E há aqueles que são cristãos, mas não vivenciam essa fé como algo que realmente impacta seu estilo de vida e assim por diante, numa igreja ou fora, enfim, eu acho que o pós-cristianismo ele revela aqueles que vivem o que o André estava falando aqui, que eu vou chamar de cultura denominacional, que é aqueles que talvez até estão dentro de uma igreja, mas por mera herança, por mera prática ritualística externa, porque se entendeu que a vida funciona assim. E uma cultura pós-cristã revela que quando ele perde essa influência natural para viver esse cristianismo perde sentido para ele. E aí a gente chega finalmente talvez num terceiro grupo, que é esses que o André mencionou de passagem, que aliás é digno da gente fazer um estudo mais profundo sobre isso, né? um debate sobre isso, dos sem religião, os desigrejados, ou os que nos Estados Unidos vão chamar de nones, que não tem tem uma fé cristã, ou seja, creem nos valores cristãos, mas sem nenhum apego ao coletivo e assim por diante. Eu acho que também propõe essa reflexão de até que ponto o cristianismo impacta a nossa vivência, né? O Léo lá no início falou que a cultura cristã influencia tanto no aspecto social, no aspecto do Estado, mas também impacta no pessoal. E talvez a gente, quando fala de pós-cristianismo, pensando agora em comportamento, a gente se preocupa muito com o impacto social, e talvez o maior impacto deve ser no pessoal mesmo, né? Até que ponto eu estou permitindo que a minha cultura, os meus valores, os meus ideais também se tornem pós-cristãos. Eu acho que essa reflexão, na minha visão, né, a mais pertinente de todas. Até que ponto eu estou permitindo a minha cultura pessoal se tornar pós-cristã. Porque eu acho que a própria história estou me delongando aqui, mas a própria história do cristianismo mostra que o cristianismo nunca teve problema com uma cultura não cristã. Acho que esse é um ponto interessante. Se você pensar mesmo, Jesus veio numa cultura obviamente não cristã. Ele veio numa cultura que era avessa ao que ele pregava, avessa ao cristianismo, a ponto dele ser crucificado. Os discípulos,
instituírem o cristianismo, obviamente, numa cultura pós-cristã, mas não cristã, aliás, mas mais do que isso, numa cultura pagã que prendia, martirizava, perseguia, e a gente sempre lê essas histórias como períodos áureos do cristianismo quando se fala em termos de fé. Quando se fala em termos de poder e de autonomia e de alcance não, mas de liberdade, de fato, esse período inicial da igreja cristã é um período tenebroso. Mas quando se fala de vivência da fé em si, dos valores do cristianismo, o período em que o cristianismo viveu numa cultura não cristã parece que ele era mais real do que quando ele está simplesmente numa cultura que está empurrando com a barriga. Então isso mostra que o problema não é uma cultura pós-cristã. O problema é quando eu tenho uma fé pós-cristã. Agora eu estou fazendo juízo de valor mesmo. Acho que o problema não é, da ótica cristã, estar numa cultura pós-cristã ou não cristã, muçulmana, como o Léo mencionou, uma cultura hindu ou qualquer outra coisa que você lembrar aí. Eu acredito que o maior problema é quando os meus valores e a minha cultura pessoal, a minha cosmovisão, o meu estilo de vida, ele sim se torna pós-cristão. E acho que é aí que a coisa começa a mudar de figura. Então, cara, eu acho que vale a pena mencionar de que é isso, o cristianismo ele não se resume a esses símbolos religiosos que a gente se acostumou a enxergar. Estrutura, semiótica cristã, né, crucifixo, etc e tal. Não se resume a isso. E o resultado dessa rejeição, é o que é o cristianismo, nos força a voltar à essência do cristianismo. Ou à essência da relação que deveríamos ter com pré-cristianismo. Exato, porque tem um amigo nosso aí, né, assim, mais amigos de vocês, porque eu não tenho muita relação direta com ele, que diz que o cristianismo não existe mesmo, né? Então, se o cristianismo não existe, então pós-cristianismo também não existe, né? O que existe é algo que foi criado aí, desenhado e que a gente enxerga hoje como cristianismo, mas que na prática, não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, velho, com o reino, entendeu? Tá longe, em muitos aspectos. Não estou falando aqui de uma instituição, nem de uma religião cristã. Estou falando do contexto todo que a gente está inserido, principalmente no Ocidente, em países como o Brasil, que hoje é um dos países mais cristãos do mundo, né? A gente está aqui. Logo, a gente começa a enxergar agora, no Brasil, por que a gente não vê no Brasil como incidência? Porque o Brasil é esse país fake, né, velho? Assim, desculpa o meu pessimismo, mas já disse... foi Machado de Assis? Foi, acho que foi. Ele falou assim... Existe um Brasil real e um Brasil virtual, né? O Brasil real é bonito, é dado a belos conceitos, e o Brasil virtual é caricato e burlesco, né? Ou seja, a gente tem uma vontade, um jeito brasileiro de vender uma imagem ou de uma aparência que é muito mais importante do que a essência. A tal da reputação cristã, ela vale mais do que o que de fato você é, ou o que você fez. Né? É melhor parecer ser do que a tal da aparência do mal. Então, a galera hoje não tá nem aí para isso. Logo, a gente tem que agora buscar pontes para lidar com essa galera pós-cristã. E na minha opinião, para agora puxar para esse debate aqui com a galera, existem conceitos que o pós-cristão está disposto a dialogar. Por exemplo, a tal da ecoteologia, ignorada por tantos aí, né? A importância de cuidado com a humanidade, com o ecossistema em si, com o meio ambiente, animais, etc e tal. Aliás, temos um episódio no ar sobre ecologia, hein? Você que perdeu que aí, maravilha. Pode acompanhar nosso debate sobre ecologia, que tem tudo a ver com o que o Léo tá mencionando. Então, ecoteologia, cara, teologia da libertação, teologia da missão integral, valores e conceitos cristãos, até latino-americanos, mas esquecidos, ignorados pela maioria dos cristãos do Brasil, eles se conectam com essa galera pós-cristã. E aí são pontes que a gente tem que estar disposto a criar. Agora, se a gente continuar ligado, apontando para uma religião ritualista, litúrgica, onde eclesiologia e apologética proselitista é o nosso fundamento, vai dar errado e o Brasil daqui a pouquinho vai ser uma Europa. E aí a gente ainda tem uma chance de não repetir o processo. E tem duas coisas, uma fala do Dani que na hora me gerou um insight. É curioso que
o sociólogo olha para a Europa e enxerga um continente pós-cristão. O missiólogo olha para a mesma Europa e enxerga um continente pré-cristão. Porque as ênfases e os interesses são diferentes, né? A sociologia constata que a Europa, que o cristianismo acabou na Europa. O missiólogo olha e fala assim, ela está prontinha para o cristianismo entrar lá agora e basta um Paulo para resolver o problema. No primeiro século precisou de um Paulo, não precisou mais do que isso. Talvez um Silas ali do lado, João Marcos, Barnabé, mas Paulo resolveu o problema. Então, não é um grande desafio, não é um grande problema, é um grande desafio, mas não é um grande problema. Agora, a gente tem que estar disposto a encarar como missão e não mais como manutenção. E eu penso que essa percepção precisa ser tomada no Brasil antes que aconteça o que já aconteceu lá fora. E essas propostas que o Léo colocou que são fundamentais, de você criar as pontes, de você fazer o diálogo a partir daquilo que não cristãos estão dispostos a dialogar e que o cristianismo pode oferecer como bom remédio. Especialmente aquelas questões que foram roubadas do cristianismo, talvez pelo humanismo, e que hoje o cristianismo demoniza porque flerta com bandeiras humanistas que na realidade sempre foram bandeiras cristãs. E quando você tenta defender elas pelo princípio cristão, você é acusado por uma ala ideologizada, prostrada ideologicamente a uma ideologia, que são, em tese, em maioria conservadores, de você estar sendo humanista quando você só está tentando ser cristão naquilo que você está propondo. Então, é uma dificuldade enorme, mas isso muda, sabe, Dani, Léo e Thiago? Talvez eu encerre minha fala aqui. Isso muda porque o que hoje, o esforço de quem tem um olhar missional para o Brasil, e são acusados por uma ala conservadora de serem, sei lá, progressistas, liberais, enfim, porque ainda vivem no conforto da ilusão de que o Brasil é um país cristão e que isso permanecerá assim, e que está tudo bem, que o nosso papel é defender o cristianismo. Ela muda quando você vai para a Europa. Por exemplo, quando você manda um missionário para a Europa, você manda um cara que chega lá muito mais humilde. Aqui você defende valores cristãos a peso de lei, se necessário. E você levanta bandeiras e estandartes, porque você está no privilégio de uma maioria cristã. Quando você vai para um cenário onde o cristianismo é a minoria, você chega mais humilde e você começa a perceber que o seu esforço tem que percorrer outros caminhos. Que não adianta você levantar um estandarte lá e dizer que você é contra o aborto e acabou e você está resolvendo o problema. Não. Você vai precisar criar interfaces, diálogo, você vai ter que ter tolerância, acolhimento e uma porção de características para anunciar ou para pelo menos tentar fazer o cristianismo ter alguma relevância ou fazer algum sentido como alternativa de vida para aqueles que já não são mais cristãos. Só que esse olhar precisa já ter hoje no país que a gente vive, para que a gente não chegue naquele ponto. Só que quando você tem esse olhar, você é acusado por estes, insisto, que estão sentados na ilusão de que o Brasil é um país cristão e que nada vai mudar, de que você está sendo progressista, liberal, enfim. Eu fico tranquilo, porque se permanecer pelo caminho destes, daqui 20 anos eu ainda vou estar no ministério pastoral e aqueles que hoje são acusados de progressistas serão chamados, pelo amor de Deus, para evangelizar um país pós-cristão. E fazer exatamente aquilo que a gente está tentando fazer hoje, para não deixar virar um país pós-cristão. Assim como hoje, missionários brasileiros estão sendo chamados para ir para a Europa, para uma América já pós-cristã, para outros contextos, como o Léo está indo, por exemplo, entendeu? Daqui 20 anos vão chamar estes mesmos, volta para o Brasil, porque aquilo que você estava tentando fazer no Brasil e que não teve espaço, ou que você foi rechaçado, eu estou precisando disso agora aqui. Então, o meu apelo é que a gente não deixe chegar nesse ponto, que a gente consiga reverter essa situação, aprendendo com a lição daquilo que o velho mundo já está nos ensinando há algum tempo. Só um apelo mesmo. Hoje eu só estou fazendo apelo, provocação, falando à toa, enfim. Ô, Maçom, tá pastor hoje, tá pastoral hoje. Eu já aceitei, cara, tem tempo. Esse apelo é muito válido,
O Thiago quer falar, Thiago, primeiro? Não, o Thiago... Não, eu levantei a mão pra dizer que eu aceito. Eu ia falar que esse é o 15º episódio, o Thiago, pela primeira vez, alguém tá usando o recurso da mão levantada. De levantar a mãozinha, né? Cara, o que eu ia dizer, para concluir a minha fala também, é que esse apelo ele é muito válido, porque, obviamente, o pós-cristianismo é uma rejeição a valores cristãos que nós consideramos essenciais? Também o é. Mas, principalmente, o pós-cristianismo é uma rejeição ao que não é valor. É o que é tradição, cultura tradicionalista religiosa cristã. É isso que resultou o pós-cristianismo, perdão. E pra gente reconectar com essa galera, é o que o André falou, cara. Ou a gente se conecta com a realidade, pisa no chão, anda de busão, anda de bike igual o Thiago lá, se mistura com a galera e com todos, ou não vai rolar essa conexão e essa desenvolvimento de um cristianismo real, prático, que incide na vida das pessoas e que as traz de volta a uma conexão com Cristo e não com uma instituição em si religiosa ou com 4 paredes ou com um ritual litúrgico que acontece no final de semana. Logo, quando eu olho para João 17, por exemplo, cara, a oração sacerdotal de Jesus ali famosa, né? Jesus se despedindo dos caras depois da Santa Ceia, todo momento, e Jesus ora ali e fala com eles. Para mim tá muito claro, né? Eu gosto de sermões expositivos, eu tenho um sermão desse capítulo de João. Spoiler aí, vai lá. Spoiler não, né? Propaganda, né, cara? Vai lá no YouTube aí da Igreja do Campus da FADBA, Faculdade Adventista da Bahia. Tem sermão lá que eu preguei. Achei que era o último que eu ia pregar aqui, porque depois daquele eu achei que nunca mais ia me convidar, né? Porque eu falei de cristãos no pós-cristianismo usando esse texto. Mostrando que ou a gente segue o princípio de Cristo, e o princípio de Cristo é, antes de tudo, encarnacional, eu me faço igual para que enxergue a minha diferença, eu estou no meio para influenciar pessoas e não simplesmente porque eu gosto, eu me envolvo e cuido deste mundo, porque eu sei que tem um reino por vir, mas que vai ser aqui, ou o reino começa agora, ou não rola. Então, no capítulo 17, versículo 15, Jesus falou assim: Pai, eu peço que os tire do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A gente tem um problema com o mundo. A gente não gosta dele. A gente não ama o mundo, as cidades, as pessoas. Ah, Léo, mas o mesmo João falou lá na carta que não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, que é a consciência da... João está falando ali, lá na carta, de valores. E esse a gente ama, né? Materialismo, consumismo, egoísmo. Esses são os valores do mundo que não é para você amar. Mas o lugar, as pessoas, se você não amar, não há conexão. E se não há conexão, não há como perpassar um valor e um amor que está em Cristo, precisa estar em você e ser repassado ao outro. Então, um dos jeitos de resgatar o cristianismo real é nos fazer conectados com gente e com lugares. Para pensar isso que está escutando. Você ama sua cidade? Você sabe o que dela? Da cultura dela. Você ama o Brasil? Os ritmos, as caras, os jeitos, sabe? Ou a gente fica demonizando tudo e se afastando de tudo, sem conexão com a realidade. Você ama as pessoas que estão ao redor de você? Ou você ama os crentes que estão na igreja, no seu grupinho ali, na sua panelinha? Então, ou você ama essa galera, e é Cristo quem faz isso em você, ou não tem como a gente salvar o cristianismo real, essencial, e não caricato e burlesco. Fechou, galera. Com esses tantos apelos feitos aqui, a ponto de até ser aceito pelos nossos integrantes, nós encerramos mais uma discussão do Descafeinados. Espero que tenha sido útil para você essa discussão, tenha levado algumas reflexões, e convido você mais uma vez a compartilhar esse vídeo, esse áudio com mais gente. Compartilhe o nosso canal para mais gente ficar sabendo, para mais gente conhecer e a gente poder crescer. Se você tiver sugestões de tema, manda pra gente também pelo Instagram, algum tema que você queria ouvir aqui no nosso Descafeinados também. Participa com a gente, vai ser muito bom. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!